Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Ataques de animais a humanos não ocorrem com tanta frequência. Na verdade, infelizmente é o contrário. Nas últimas décadas foram registrados diversos massacres cometidos por animais. Triste, mas merecem ser mencionados. E se você não acredita, esse vídeo é pra você, com 10 histórias de animais que acabaram com a vida de centenas de pessoas. Desde um leão que comeu mais de 400 pessoas na região do Nepal, perto do Himalaia, até um imenso crocodilo que devorou 300 pessoas na África. E o que é pior, nunca foi capturado. Os leões de Tsavo. Devoradores de homens de Tsavo. Esse foi o nome dado a 2 leões sem jubas que desenvolveram um apetite voraz por carne humana em 1898 e, em questão de meses, devoraram 135 pessoas. A história diz que durante a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo no Quênia, 2 leões se banquetearam de carne humana, atacando os trabalhadores que dormiam nas proximidades da zona de construção. Nos 10 meses em que o massacre durou, que foi em março e dezembro daquele ano, os trabalhadores tentaram desesperadamente capturar esses leões. Tarefa quase impossível, pois o apetite dessas feras era insaciável, fora que eles atacavam em diferentes momentos da noite enquanto todos dormiam. Felizmente, quando o número de mortes chegou a 135, o coronel John Patterson, líder do grupo de trabalhadores, conseguiu abater os leões com vários tiros, pondo um fim nesse pesadelo de uma vez por todas. Hoje, os corpos empalhados dos devoradores de homens de Tsavo são exibidos no Museu de História Natural Field, em Chicago, onde foi colocada uma placa para que esses leões fossem lembrados como a dupla de animais mais temida da história. O urso assassino de Sankebetsu. Em novembro de 1915, em Sankebetsu, no Japão, um urso pardo gigantesco com quase 3 metros de altura devorou 7 pessoas num período de 48 horas, até que finalmente um experiente caçador conseguiu abatê-lo. Os relatos de quem viveu nesse período dizem que o urso tinha acabado de acordar do seu período de hibernação, quando o fazendeiro local resolveu disparar vários tiros contra ele, por considerá-lo uma ameaça aos seus cavalos. O objetivo do fazendeiro era de amedrontar o urso para que ele fugisse e não voltasse mais. Mas o que ele conseguiu foi exatamente o contrário. O urso, de fato, fugiu dos tiros, mas voltou à vila furioso, atacando e comendo o máximo de pessoas possível. Só no período de 48 horas foram 7 pessoas. Vendo a seriedade da situação, as autoridades de Sankebetsu solicitou a ajuda de um famoso caçador de ursos chamado Heikichi Yamamoto. Com a ajuda dele e com o apoio de um grupo de pessoas bem armadas, no dia 14 de dezembro de 1915, o urso então foi encurralado e abatido com 2 tiros. Se você visitar Hokusensawa, a cidade onde ocorreram os ataques, você encontrará um santuário com uma estátua dedicada a este animal, onde é lembrado como o pior ataque de ursos a humanos em toda a história do Japão, e também como um dos animais mais temidos da história. Leopardo de Panar. No início do século XX, o leopardo, que agora é conhecido como leopardo de Panar, tornou-se um dos animais mais temidos da história, depois de devorar 400 pessoas em apenas alguns meses. A história diz que esse devorador de homens aparecia de surpresa nas estradas de uma região da Índia chamada Panar. Os ataques foram tão violentos e rápidos que nenhuma de suas vítimas conseguiu escapar viva. Em todo o período que ocorreram os ataques, dezenas de pessoas tentaram capturá-lo, mas era quase impossível encontrar o leopardo, pois ele se escondia muito bem e nunca atacava nos mesmos lugares. Isso dá uma ideia de quanto ele era inteligente, e não foi por acaso que ele devorou 400 pessoas em tão pouco tempo. O mais curioso dessa história é que seu apetite por carne humana começou quando ele era apenas um filhote. Quando ele tinha alguns meses de idade, um caçador o feriu seriamente e ele quase morreu. Isso provavelmente alimentou sua raiva pelos humanos, a ponto de atacá-los e devorá-los toda vez que sentia fome. Felizmente, no ano de 1910, um famoso caçador chamado Jim Corbett conseguiu matar a fera com alguns tiros, acabando o pesadelo. Desde então, o leopardo de Panar é considerado um dos animais mais temidos de toda a história. O tubarão de Jersey.
Entre o dia 1º e 12 de julho de 1916, um tubarão branco aterrorizou muitas pessoas nas praias de Jersey, nos Estados Unidos, depois de atacar e devorar 4 pessoas, incluindo um menino de 12 anos. Os ataques começaram no dia 1º de julho, na Baía de Beach Haven. Na ocasião, um rapaz chamado Charles Van Sant nadou perto da costa quando foi atacado pelo tubarão branco de forma violenta. Várias pessoas tentaram ajudá-lo, mas o menino morreu alguns minutos depois. As feridas eram muito profundas. Apenas 5 dias depois, outro homem foi atacado da mesma maneira, e em 12 de julho, mais outras 2 vítimas, incluindo o garoto de 12 anos já mencionado. No total, foram 4 ataques fatais em menos de 15 dias. E embora esse número pareça pouco, se levarmos em conta os 4 ataques mencionados, este caso parece bem macabro, porque é um comportamento nunca visto antes desta espécie. O tubarão foi capturado alguns dias depois por um pescador, e no estômago dele foram encontrados pelo menos 15 quilos de carne humana. Pelo número de mortes em menos de 2 semanas, o tubarão de Jersey foi responsável por um dos episódios mais macabros na história dos Estados Unidos. Tigresa de Champawat. Essa tigresa está na lista dos animais mais temidos da história, simplesmente porque devorou 436 pessoas ao longo de sua vida. A macabra história dessa tigresa remonta ao século XIX, em uma região do Nepal, perto do Himalaia. Lá, a tigresa de Champawat se banqueteou de carne humana, atacando as pessoas das estradas da região em plena luz do dia. Essa fera apavorou tanto a cidade que ninguém ousava sair de casa por um bom tempo, a menos que fosse extremamente necessário. Os aldeões decidiram pedir ajuda ao exército nepalês, mas nem eles conseguiram capturá-la. A tigresa era muito inteligente. Mas, como todas as histórias de animais que comem humanos, um caçador entrou na história para acabar com o pesadelo de uma vez por todas. O famoso caçador Jim Corbett conseguiu matá-la no ano de 1907. Essa tigresa aparece no Guinness Book como o tigre responsável pelo maior número de mortes a humanos em toda a história. A besta de Gévaudan. Este é o nome dado a uma besta misteriosa que devorou mais de 100 pessoas na província de Gévaudan, na França. A história conta que em meados do século XVIII, um animal misterioso parecido com um lobo atacou 210 pessoas e 113 delas ele devorou. Tudo isso num período de 4 anos, começando em 1764 e terminando em 1767, quando finalmente um caçador conseguiu matá-la. Para se ter uma ideia da gravidade e repercussão desses ataques, dizem que até o rei da França enviou caçadores profissionais para capturar a besta. Uma missão muito complicada, pois a criatura era muito astuta. E se não fosse pelo caçador Jean Chastel, que a matou em 1767, o desastre seria incalculável. A parte curiosa dessa história é que nunca ficou bem claro que tipo de animal era essa besta. Muitos disseram que ela se parecia com um lobo, mas pinturas da época mostram este animal muito maior e desproporcional e com uma aparência sombria. Isso levou a especulações sobre a real origem deste animal. Poderia ser um lobisomem? Crocodilos da Birmânia. Na noite de 19 de fevereiro de 1945, numa ilha na costa da Birmânia, ocorreu um dos piores ataques de animais a humanos. A história diz que durante a Segunda Guerra Mundial, esta ilha foi ocupada pelo exército imperial japonês. Mas, como a ilha tinha uma localização estratégica, o exército britânico também queria ocupá-la. Como os britânicos superavam os japoneses em força, os japoneses não tiveram escolha senão recuar para uma área da ilha cheia de pântanos, onde haviam dezenas de crocodilos de água salgada. Provavelmente os japoneses nem faziam ideia da presença desses crocodilos, porque na noite de 19 de fevereiro de 1945, dos 1.000 soldados que faziam parte do grupo, apenas 20 sobreviveram. Todos os outros foram devorados por crocodilos do pântano. Este sangrento evento foi registrado no Guinness Book como o maior massacre causado por animais da história. Gustave
Gustave é o nome de um crocodilo do Nilo que ganhou fama mundial por ter devorado mais de 300 pessoas na África. Ao contrário dos outros animais que você viu nesse vídeo, Gustave é o único que ainda está vivo. E no Burundi, ele é considerado uma lenda viva. A história conta que durante alguns anos, os nativos observavam nas margens do rio Tanganyika e do rio Ruzizi um imenso crocodilo de 6 a 7 metros de comprimento perambulando pelo território. Durante todo esse tempo, muitos caçadores tentaram capturá-lo, mas foi inútil. As marcas em sua pele são provas vivas das tentativas de captura. Ela é cheia de cicatrizes de balas e facas. Além disso, ele é muito esperto, talvez porque já tenha mais de 70 anos de idade. Ele raramente aparece, e quando aparece, calcula friamente seus movimentos. O último relatório de Gustave remonta a junho de 2015. Desde então, nunca mais foi visto. Mas sabemos que ele continua vivo, por causa dos vestígios que são encontrados na área onde ele costuma viver. Então, por ter comido 300 pessoas ou até mais, e por ser um crocodilo muito inteligente, Gustave é um dos animais mais perturbadores de toda a história. O leopardo das províncias centrais da Índia. O leopardo das províncias centrais da Índia matou mais de 150 pessoas. Relatos indicam que o apetite deste leopardo e sua sede por sangue humano eram tão grandes que atacava e devorava pessoas a cada 2 ou 3 dias. Capturá-lo foi extremamente complicado, porque ele atacava em momentos diferentes e em lugares onde nunca havia atacado antes. À medida que o número de mortos aumentava, o povo das províncias centrais da Índia começaram a deixar de sair de casa. Felizmente para esse povo, um dia o leopardo se descuidou, atacando as cabras de um fazendeiro. E isso lhe custou a vida. O fazendeiro escutou os gritos das cabras e saiu correndo para acudi-las. E foi o fim para o leopardo. A manada de Nhombi. Devoradores de homens foi o nome dado a um bando de leões que devorou mais de 1.500 pessoas em questão de meses. Tudo aconteceu em 1932 na Tanzânia, especificamente nas proximidades da vila de Nyambupi. O caso é bastante interessante, mas também perturbador, porque é a única vez na história em que um bando de leões deixou de caçar outros animais para caçar exclusivamente seres humanos. E o pior de tudo é que nunca descobriram o motivo exato desse comportamento. A teoria dos aldeões diz que os leões estavam sendo controlados por um feiticeiro. Segundo a história, esse bruxo enviou os leões como forma de vingança contra o povo da vila. O importante é que o evento marcou tanto a vida das pessoas da vila de Nhombi que até hoje ninguém ousa falar sobre esse assunto, porque é uma crença na região que diz que os leões podem retornar caso alguém falasse deles. Os leões nunca mais atacaram pessoas. Ocorre que o famoso caçador matou 15 membros do bando. E isso pôs fim a um dos eventos mais trágicos entre animais e humanos de toda a África e do mundo inteiro. Hoje, os devoradores de homens de Nhombi são considerados o bando de leões mais temidos de todos os tempos. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!